Boa noite, meu povo. Tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos chegando. Hoje tem live 10 anos Ciência Sem Fronteiras, né? O Charla CSF. Hoje nós vamos conversar com a Ana Lívia. Não deu certo naquela segunda-feira que nós tentamos, mas hoje, com fé em Deus, vai dar. Nós já conversamos um pouquinho aqui antes para testar a internet dela e até então está opcionando. Espero que dê tudo certo hoje. Vamos chegando, é o tempo que a Ana Lívia também chega, outros convidados, enquanto o, o próprio Instagram já convida as pessoas que estão ao vivo agora. Deixa eu mandar para alguns amigos também aqui. Você que está chegando agora também já pode ir apertando o aviãozinho, mandando para a galera que você conhece aí, gente que você sabe que era do Ciência Sem Fronteiras. Cadê a galera aqui do Ciência Sem Fronteiras? Estou convidando alguns aqui para ver esse papo aqui com a gente. Deixa eu ver se tem mais gente por aqui também para convidar. O Henrique eu já mandei aqui também. Deixa eu ver se tem mais gente aqui que posso mandar também. Vamos chegando. A Ana já está por aqui. Deixa eu aceitar aqui. Henrique, tem uma galera por Olha aqui já. aí, hoje vai Boa dar noite, certo. tudo bem? Hoje vai dar certo, né? Gente, boa noite. Essa é a convidada de hoje, Ana Lívia. Ana Lívia hoje é doutora em enfermagem, é membro do Conselho de Enfermagem também, é professora. Você tem especialização em psiquiatria e E terapia intensiva. psicanálise? Como é E, que é? e UTI. UTI. Muito bem, gente. Ana Lívia aqui hoje. Acho que vai dar tudo certo. A internet já não está tendo atraso nenhum. Ana, vamos começar pelo começo, quando a gente começou aquele dia, mas acho que hoje vai dar tudo certo. Pronto, Ana, ainda como é bem que já que. Me entrou. conta aí, me conta de onde você é, na verdade. Quem é Ana Lívia, de onde a Ana Lívia vem, quem são os seus pais, o que você fazia da vida antes do Ciências Sem Fronteiras. Conta um pouquinho de você. Então, eu era estudante de enfermagem, né? Estava no sexto período, estudava na Universidade Federal do Piauí, não trabalhava, sustentava seus pais. E, assim, surgiu a oportunidade lá na universidade como algo muito remoto, pouca gente sabia, e eu tive uma professora que chegou até mim e falou que achava que eu tinha a ousadia de ir para lá. E assim, não era a melhor aluna da turma, né? Mas quem sabe eu era mais desenrolada, talvez. E fui para o Ciência Sem Fronteiras, fui para Barcelona, na época a primeira leva de estudantes que fomos eu e mais dois meninos da quinta, né? O Cílio e o Marcos. Inclusive, acho que o Marcos está morando lá ainda, em Barcelona, eu acho. Marcos continua em Barcelona hoje? Eu não tenho certeza, mas acho que sim. Tá. Quando é que vocês chegaram em Barcelona? Eita, foi em 2011, em fevereiro. 2011. Fe- Fevereiro de 2011 ou fevereiro de 2012? Eita, Daniel, e agora qual foi o ano? Eu acho que foi 2012. Vocês chegaram em fevereiro de Foi, 2012. foi, então foi. Foi, porque na verdade a primeira leva de brasileiros que foi, Henrique Fachin também foi dessa leva, ele também chegou em Foi, Barcelona. Foi um dos primeiros brasileiros a chegar em Barcelona também. Então foi fevereiro de 2012. isso. Como é que foi seu processo para ser aprovado? Como é que tá? Uma professora te convidou para você fazer parte desse projeto Ciência Sem Fronteiras. Como é que você ficou sabendo dele assim? E como foi, na Existia, verdade, todo existia um esse processo? edital, né? Um edital que foi disponibilizado para eles e eles apresentaram esse edital. Então a gente submetia o nosso currículo Lattes, de o ir acadêmico, se tinha algum projeto. Eu tinha um projeto que teoricamente seria desenvolvido lá.
e eles avaliavam desta forma. E depois a gente precisava de uma proficiência no idioma do país que a gente queria e precisava também de uma carta de aceite de uma universidade que a gente fosse, e assim eu conversei com uma amiga de uma irmã minha que falava espanhol, e ela ligou para lá, passando por mim. Hoje eu já falo, né, castelhano, mas naquela época não. E conseguimos, através de e-mail, através da comunicação, a carta de aceite da Universidade de Barcelona para o curso de enfermagem. Ah, muito bacana. Ô, Ana, como é que foi, na verdade, assim, porque todas as pessoas elas precisam entender o mínimo e falar um pouco de espanhol. Vocês Isso. não falavam ainda, né? E como é que foi chegar na universidade sem falar nada? Na verdade, o Marcos falava. Né? Marcos falava já? Eu já tinha feito o curso rápido, assim, de 6 meses, né? E aí eu fui fazer um treinamento com essa colega, ela me treinou para ir para lá tendo noções básicas de espanhol. E comecei a assistir tudo em espanhol, a fazer esse preparo por conta própria. Mas o bicho pegou mesmo quando a gente chegou lá, que não era o castelhano, era o catalão. Aí foi quando começaram os desafios, né? Eu tive um professor lá que eu lembro que ele disse que não ia dar aula em castelhano por causa de um aluno. E a turma tinha 100 Nossa. alunos. E assim eu comecei já assistindo aula em catalão, anotando tudo que eu escutava, gravando a aula, chegando em casa, dando um jeito, né? Foi aquela coisa da aprendizagem forçada mesmo, da necessidade. Eu me lembro que, assim, de espanhol a gente compreende um pouquinho aqui, né? Mas Isso. minha surpresa foi desembarcar no aeroporto e as pessoas falarem catalão. E eu falava, nossa, o espanhol daqui é diferente. Eu nem sabia a diferença de uma coisa para outra. Nosso espanhol era latino, né? A gente tinha É, aquela e, noção latina. e aí é bem diferente, na verdade. A gente pensa que não, mas ele é muito diferente do espanhol da Espanha, de verdade, não da Europa. E aí eu me lembro, assim, que eu tentava falar a rua e o endereço da rua, do bairro que... E ninguém entendia. Aí eu me lembrei que eu tinha anotado. 2012 não tinha nem WhatsApp, não era nem tão famoso, não era essa coisa toda, né? E também você acaba de viajar para um país que não tem banda larga, nem 3G, nem 2G, nem 1G, nem nada, né? E aí eu tentava me virar. Eu me lembrei que eu tinha anotado, não sei por que, eu anotei num caderninho, anotei num caderno, um nome da rua. E eu dei o papel, eu descia, acho que todo mundo deve ter feito isso. Eu peguei um buzu que saía do aeroporto, do Heliporto lá, e ele descia na Praça Catalunha. Aí levava o galera, tipo assim, era o transporte mais em conta que tinha. Eu nem fazia ideia que tinha metrô, trem pra lá. Eu sei que eu desci e lá eu pedi um táxi, né? Aí nesse táxi eu entreguei o papel pro cara e ele falou, aí ele pronunciou o que era, na verdade. Eu me lembro assim Carne. que era um pronúncio, era carré, eu nem sabia, para mim eu tava falando calhe, o cara não entendia o que era, ele foi falar carré, e o nome era Arendes. Arendes, para mim em português era Arendes, eu tava lendo Arendes. Quando o cara pronunciou, eu não entendi nada. Aí ele viu que era brasileiro, ele só falou sei, tipo assim, sei onde é que é. E aí ele me levou, mas era carré de Arendes, em Vale de Hebron. Falei, cara, eu não ia falar isso aqui nunca. Eu sei que fui, e aí o cara já tava me esperando lá, que era Franco, né, onde eu fui morar, ele tava na janela, ele desceu e tal. E aí ele falava um pouco de português, ele me recebeu e perguntou como é que eu consegui chegar lá. Eu falei, com esse pedaço de papel aqui, que eu já anotado um pedaço de papel. Depois de ser aprovada, assim, você foi aprovada quando você conseguiu. Qual foi o seu trâmite, na verdade, para conseguir visto? Que é uma das coisas um pouco mais complicadas depois do processo de ser aprovado, né? É até interessante uma live dessa, né, para que as pessoas que têm vontade de fazer intercâmbio, elas compreendam algumas coisas, né? Então, se sempre a gente vai para outro país já com a carta de aceite, mas hoje pela internet isso é possível, por e-mail. Basta um e-mail Uhum. dizendo que a universidade quer você, né? E aí, com esse mesma carta de aceite, eu fui até a embaixada da Espanha, que tinha aqui em Teresina na época, que não tem mais. Fica no hotel A Rei, que é um espanhol que veio morar aqui. E, assim, um trâmite horrendo, né? Eu acho que tudo, assim, combinava para dar errado. E eu Nossa. insistindo lá e chorando e fazendo drama, porque eu sou de peixe, não tem nem que fazer drama. E foi bem isso, sabe? Eu lembro que com o passaporte eu precisava também fazer análise de antecedentes jurídicos, tinha uma série de papeladas, assim, e Uhum. precisaria do visto do passaporte. Eu tirei o passaporte depois do visto. Aí a embaixada
mandava minha documentação para Recife e Recife me devolveu o passaporte com o visto. E aí foi quando eu fui, né? Consegui Isso tudo demorou quanto tempo, Ana? Eita, demorou. Eu consegui fazer em um mês, eu acho. Uns Em um dois mês? meses. Uns 2 meses O no seu, máximo. o seu foi rápido. Eu me lembro Foi que o meu rápido. demorou de 2 a 3 meses. Na verdade, porque não tem embaixada em Conquista, então tudo se resolvia em Salvador, né? Então, assim, eu E tinha que ir para Salvador, levar tudo isso. E aí, quando chegava, eles avisavam a gente por telefone ou por e-mail, né, que tinha chegado. Mas o meu demorou, acho que de 60 a 90 dias para poder chegar. foi por aí, foi uns 2 meses, eu acho. Que foi, eu Deixa eu tive de te... antecipação. E como é que foi para você, assim? A gente recebia, não sei se aconteceu com você, mas a gente recebia uma bolada de dinheiro na conta de uma vez, assim, né? Que Mas eu era para nunca tinha visto comprar tanto dinheiro na minha passagens, vida, né? seguro saúde, já os 3 primeiros meses de aluguel, uma tal de taxa de bancada para comprar equipamento. Como é que foi para você receber essa bolada de dinheiro? Mas eu fiquei assim. Isso foi que uma coisa que me chateou, assim, Daniel, que eu vi muita gente lá na Espanha, por exemplo, torrando esse dinheiro. Enquanto a gente fez tanta coisa lá, meu Deus, eu andei por tanto hospital, por tanto BS. Eu comprei violão, comprei computador. Então, tipo assim, eles davam, né, uma taxa de bancada para comprar um bom computador. Lá na universidade, fora do Brasil, para quem não sabe, a gente faz, mesmo na universidade pública, a gente paga a matrícula das Tem uma taxa. disciplinas. Isso. E paga antes. Então, digamos assim, eu tenho que desembolsar 2.000 euros antes para pagar a matrícula da disciplina. E aí, com Isso. esse dinheiro que era alto, a gente já conseguia fazer isso. Assim. Então, eu não sei como que algumas pessoas conseguiram, de repente, multiplicar esse dinheiro lá, ou então não faziam as disciplinas que eu fiz, 8 disciplinas lá. Não, eu fiz foi 10. 10 disciplinas, Nossa, tu pegou inclusive o 10 disciplinas? curricular. Fiz. Fiz disciplina que eu já tinha feito no Brasil, saúde mental, fiz lá e quase reprovei. O bom é que eu Nossa, fiz minha especialidade hoje e eu já tinha feito no Brasil. E agora eu quero saber como é aqui. Aí eu vou fazer lá e como é que quase faz reprovei. aqui, né? Mas assim, foi investimento nisso mesmo, nosso apartamento. Como era perto do Camp Nou, tudo muito caro, né? A gente tinha que dar uma entrada, tinha umas A coisas. gente, para quem não sabe, Ana Lívia morava muito, muito bem. Essa era muito bem localizada. Assim, no dia de jogo era terrível ir na casa dela, porque a gente sempre fazia umas festas em sua casa, né? Então, a gente fazia uns esquenta para sair para algum lugar, tinha sempre alguma janta, alguma comida, e sempre tinha alguma coisa por lá. Mas era muito complicado, porque às vezes quando tinha jogo de Real Madrid e Barcelona, era Maria, impossível chegar em sua casa de metrô, né? era massa. Tava todo Ana, enfeitado. como é que foi assim para vocês locarem? Porque assim, chegar 3 brasileiros em Barcelona, primeiro a gente se sente de outro mundo. E é engraçado, até para quem está assistindo, talvez é muito mais fácil a gente se perder no Brasil do que se perder na Europa. É muito mais fácil a gente se perder por aqui. Lá é tudo muito bem organizado, muito bem sinalizado. Então, assim, a gente não consegue se perder. Mas uma coisa que eles têm muito grande da gente é desconfiança. Eu não sei se você Desconfiança demais. Nossa. conseguiu perceber isso. Até assim, como é que vocês conseguiram locar um AP por lá? A gente só conseguiu depois que mostrou o dinheiro. A linguagem universal. E aí, como já tinha muito esse lance de estudante, de repente fazer essas atividades lá, procurar, né, mais ou menos no início do ano, acho que eles acreditaram assim, na nossa conversa. Mas lá era muito organizado. Eu lembro que nas paradas de ônibus tinha o mapa da cidade com o local que você estava. Você recebia o mapa do metrô em todo lugar, no celular. Então, assim, mas assim, a gente não foi muito inteligente inicialmente, porque a gente não conhecia ninguém que tinha alugado, não conhecia nenhum brasileiro, não conhecia ninguém lá. E aí a gente terminou alugando um apartamento caro. O nosso apartamento era 800 euros por mês. Nossa, Comparado com os outros apartamentos dos colegas depois, a gente viu que era muito caro tudo. Ainda tinha uma síndica que era péssima, que não deixava a gente tocar violão lá. não é que não deixava fazer nada, é que a gente estava acostumado a ser brasileiro na Europa, na verdade. É muita coisa que a gente faz aqui que a gente acha normal, e inclusive. Até da missa a gente reclamou, que a gente organizou uma adoração. Gente, o Daniel é um músico do Canção Nova, foi do Canção Nova.
E a gente inventou de organizar uma adoração lá e eles disseram que a adoração tinha que ser em silêncio. Eu disse, Era em não, silêncio, eu me lembro disso. Assim, eles são muito. Tem umas coisas assim da Europa que. Facinho acabou de escrever um negócio aqui que eu dei risada. Ele falou assim: tinha chibeca à vontade. Isso era verdade. Assim. Uma das coisas que a gente tinha que ter, e aí eu comecei a perceber depois também com outros brasileiros que iam para lá, eu me lembro assim: que com 1 euro você conseguia comprar um pack de 6 cervejas. 1 euro. Você menina, eu comprava comprava assim, vinho tipo como se fosse R$ 2. Mas era saía demais, era R$ 2. de boa, E viu? uma Era das, de boa. era uma das coisas mais perigosas que tinha, porque era muito barato, era coisa de Muito muita barato. qualidade. E aí tinha muita gente que se enveredava por isso, né? Tipo assim, ia beber, o dinheiro quando recebia era só cachaça, né? Às vezes nem fazia o que tinha que fazer. Mas é por conta da facilidade, assim, o dinheiro lá, principalmente o euro, você tem um poder de compra muito grande. Eu me lembro que eu fazia uma feira com Tem, 30 diferente euros. daqui. Muito diferente, assim, era Você 30 euros não você conseguia precisa passar de. tudo. Que aqui, por exemplo, para eu me localizar para o meu trabalho, todo dia eu preciso de um carro. Já começa aí. Então lá você não precisa. E esses gastos todos que a gente tem com carro, com Uber, com, enfim, não existe. Com pneu de carro que cai no buraco, não existe isso lá. Nossa. Então, Pô, Ana, você falando esse negócio de carro que cai no buraco, eu me lembro que eu saí um final de semana de casa, acho que você vai se lembrar disso. Foi aí que a gente até encontrou mais brasileiros. A gente foi fazer uma trilha que a gente ficou perdido no meio do não mato, não tem. sei se você lembra. Eu Aquele, lembro. naquele, naquele fim de semana eu saí para ir para sua casa e lá a gente descobriu que ia ter essa caminhada lá com a galera do Brasil e a gente foi junto, né? É, Mas eu saí de casa, eles estavam asfaltando a avenida. Era praticamente como se fosse um anel viário de Barcelona, né? Eu morava nessa região de cima, que era a região da montanha. E aí eu saí na sexta, eles estavam começando, tinha acho que uns 2 buracos. Não era buraco, assim, tinha uma parte do asfalto estava gasta. Eu saí na sexta, quando eu voltei no domingo à noite de sua casa, os caras tinham feito a avenida inteira em 3 dias, assim, uma sexta, um sábado e um domingo tinha feito tudo e não parava o trânsito, era uma coisa assim de é. outro mundo. A sensação que eu tenho é que tudo lá funciona. Isso que você falou também, por exemplo, eu me lembro que pra gente, você lembra do T, acho que era T jovem que a gente comprava, durava 90 dias se o cartão Era acabasse, você fácil, né? trocar. Era um passe que a gente andava a cidade inteira. Você andava de trem, de metrô, de tram, assim, você rodava tudo. Era praticamente, para assim, para nós, era quase de graça, né? Se a gente parar para pensar. O entretenimento também, né? Eu, inclusive, Facinho tá aí, a gente adorava, desde o começo nos concertos de instrumentos, da Orquestra Sinfônica de lá, tudo a gente foi de graça. Show, Muita coisa de graça. descia, E do lado de casa tinha show na rua, a gente se passava. você se lembra assim, tem umas festas em Barcelona que são bem marcadas, que elas são ofertas, eu não vou me lembrar o nome espanhol agora, mas são, tipo assim, festas de bairros. Você lembra que, tipo assim, era como se fosse um carnaval e os bairros competiam entre eles. Era uma festona, assim, de uma semana, a galera arrumava tudo. Graça, né? Era em Graça. E tinha Muito. essas festas, e era assim uma loucura, na verdade, que pra gente que. Você olhava assim, Nossa, outra forma de vida, né? gratuito. Às vezes até comida de graça tinha na festa na época do inverno. Eu lembro que tinha aquela boate Opium Mar, né? Lembro que Cílio era barrado de entrar, né? E o sítio era barrado de entrar, porque o critério da boate era beleza e elegância. E ele não tinha. Isso é verdade. Você bate lá no site da boate, tem que ser bonito. Mas isso é E aí ele verdade não mesmo. entrava. E aí, quando foi na época do inverno, que não tinha público, ele entrou. Ah, me lembro, teve isso, também teve uma questão de idade dele. E você se lembra que tinha um negócio da boate pagar seu táxi, seu transporte para você ir? Não, não lembro, não, disso aí. Tinha um negócio desse que a galera pagava assim, se você fosse, não tinha ninguém, né? Porque no inverno quase ninguém, sei lá, mas quando se você fosse, se você comprovasse que você pagou o táxi, até ele não te dava dinheiro, mas ele te É, dava um voucher para, sei lá, equivaler ao que você tinha gasto para chegar até a boate, né? dessa festa eu não fui, não. Essa tu não foi, mas você foi nas que teve, você foi na que teve sushi de graça, né? Foi, né? Que teve sushi de graça, eu fui. Champanhe. Sushi e champanhe. Deixa eu te perguntar outra coisa. Qual foi sua maior dificuldade quando você chegou lá? Primeiro, assim, a vizinhança, né? Essa questão da locação. Como é que foi a primeira feira de vocês ir para o mercado? Como é que você chegou? Como é que vocês faziam compra, na verdade? Primeiro a gente foi no chinês e precisou comprar os itens da casa, né? E depois foi ao supermercado. E assim, o estranho era porque até a minha alimentação era muito diferente dos meninos. O Marcos gostava de comer zero sal, o Cílio fritura e eu
relativo, né? Então, foi difícil, assim, conseguir entrar no consenso. Até a gente teve uma época que comprava comida separada, né? Nossa. E eu falo assim que foi difícil morar com eles, assim. Com o Marcos até foi mais ou menos fácil. Eu não posso Na falar verdade, muitas você quase não coisas. conversava com o Marcos, né? Eu não posso falar muitas coisas aqui, mas a gente teve dificuldades também na faculdade. Eram muitas pessoas, eram sem. Ó, Ana, estão te entregando aqui, falando que você comia. Mas dos 100, os que falavam comigo eram os que já eram estrangeiros também, os latinos, né? Então, eu cheguei. Meu primeiro dia de aula foi no dia do meu aniversário, eu não conhecia ninguém. E os meninos não me deram Nossa. parabéns. Então, eu Nossa. cheguei lá e disse assim: Já olha, tava chorosa. eu não sei nem se eles sabiam. Olha, hoje é meu aniversário, meu cumpleaños. E aí eles me deram parabéns. Ah, não sei o quê. Olha, Ana, quem me salvou nessa Barcelona foram essas baianas, esses baianos. Porque eu voltei para Teresina falando baiano. Aqui, Interessante. ó. Ela tá aqui dizendo que você Ela comia tá arroz com aí. brigadeiro, tá vendo? Eu comi arroz Ana com tá. brigadeiro. Aí Ana Luísa, que é uma cozinheira de mãos cheias, que me ensinou a fazer Muito, muito. queca, levou azeite de dendê para Barcelona. Que ela era dessas. Eu lembro que ela fazia carne do sol. Você lembra que ela fazia carne do sol? Faz, carne do sol. Eu nem Então, assim, acreditava. Ó, tem uma história muito boa, não sei se você vai lembrar de Fernanda, que ela foi parada. Eu não sei se você sabe dessa história. Fernanda, ela foi parada no aeroporto, porque ela levou goma, aquelas goma tablete, assim, aquela goma fresca, só que aquilo parece muito com cocaína, na verdade, né? parece que E ela foi aí, por causa disso. ela foi parada no aeroporto. Teve uma história dessa dela ser parada no aeroporto quando ela chegou, e quando abriram a mala dela, tava lá assim, flocão de milho para fazer cuscuz, goma, aqueles tabletes lá, e a galera tentando fazer teste de reagente para saber se era droga ou não. E ela levou, acho que um cuscuzeiro e uma panela de pressão. Foi um negócio desse que ela levou na mala. Então, assim, ela Mas foi parada. brasileiro Foi ele só pensa em comer. Aí chega lá, a gente vai comer e diz para a pessoa lá, moço, eu quero uma carne bem assada, bem passada, fuego. E aí quem diz que eles tudo cru. acertam? Eles não acertam, tudo tem que ser cru. Ou o povo da É, comida ruim. Eu não gostei é. não, não vou defender não. Eu fazer minha Eu vou comida porque eu defender o gostava. lavaca-paca. Você chegou a comer no lavaca-paca? Que era um. Comi, eram umas Ah, friturinhas, né? Uns, tipo, tinha um... que a gente chama de tira-gosto, mas lá tem outro nome, como é o nome dele? Gente, eu não me Tira-gosto lembro. lá. Era como se fossem umas entradas, né? Eu não me Eles lembro gostavam o muito nome que dessa eles coisa davam. assim do tirar-gosto, umas coisinhas pequenininhas, com pão em É, cima. Eu detesto aquele. Tem um presunto que ele é cru. Ah, eu não gosto Ramon. dele. É o Ramon. Tu não gostava de Ramon, não? Não. E aqui, quando tem festa de aniversário, por exemplo, no hospital, o pessoal leva coxinha, salgadinho, né? E lá em Barcelona era esse Ramon. Tapas. Aí, ó, Laís lembrou. Tapas. Era tapas. Obrigado, viu, Laís? Era tapas. Aí Facinho também As falou. Não é tapas. tapa de tapa, não, era tapas Tapas. mesmo. Era alguns pratinhos de entrada. Todo lugar que a gente ia, na verdade, assim, boa parte dos bares de Barcelona, quando você vai, eles sempre dão algumas coisas de entrada e são essas tapazinhas, né? É. Tinha, eu me lembro também que a gente fazia fila, a galera do Brasil fazia fila no Sem Montaditos, quarta-feira. Eita. Tinha, acho que era, Promoção, né? A cara do era brasileiro é promoção, era promoção. cerveja de 1 euro, batata de 1 euro, tudo de 1 euro, assim. Então, tinha fila de gente na porta por lá. Ó, minha irmã entrou aí, na época ela foi me visitar, levou ovo de galinha caipira na mala dela. É sério? É sério? É, Não foi parada também, não? chegou, não, mas chegou quebrado. Ah, nem serviu. Deixa eu te perguntar outra coisa. O que que você, assim, o que que você viveu de mais diferente? O que que você viu, na verdade, da cultura catalã? E o que que você viveu de mais diferente lá, que você olha assim e fala, nossa, isso aqui para o brasileiro é muito difícil. O que eu achei mais interessante foi realmente relacionado à minha área, né? Eu sou enfermeira, então lá eu tive a oportunidade de passar uma semana em cada setor hospitalar e a assistência em saúde lá é fantástica. Tem coisas que estão acontecendo agora aqui na enfermagem. Tem coisas que ainda não aconteceram. Por exemplo, lá a gente é enfermeira anestesista. Já? E aqui não existe ainda, sabe? Então, eu acho que o principal impacto, assim, para mim foi isso, assim, de encontrar um sistema de saúde
extremamente ético, organizado, onde o enfermeiro tem um posicionamento ali dentro, onde você sobrevive bem só com um emprego, diferente daqui, né? Muita gente tem 1, 2, 3, nesse sentido, assim. Foi isso. Mas também eu me apaixonei lá, né? Como é de conhecimento de todos, né? Primeiro eu me apaixonei pelo facinho, depois... brincando, brincadeira. A fumacinha, uma cena aí que eu tive com facinho, a gente achava linda a fumaça saindo da boca, assim, falando no frio. Nossa, e era frio. Agora me conta como é que uma piauiense aguentou aquele frio, pelo amor de Deus, me fala. Meu filho, eu usava era de 3 calças, uma em cima da outra, não tinha essa não. E banho, Deus me livre, eu não banhava não. Era Ah, então você virou uma catalã de fato. Não era obrigada a banhar. Eu percebi que os meus colegas no hospital não banhavam também. É sério? Eu entrei no clima, eu não conseguia banhar, não era fácil, eu morava no quinto andar, Daniel. Tô procurando meu carregador aqui. Vai descarregar? Não, pode procurar à vontade, fica tranquila. Vai lá buscar seu carregador. Ô, gente, tem coisa assim que eu me lembro, e eu brincava, na verdade, é que na verdade a gente fala de frio aqui, mas quando a gente fala de frio ali em Barcelona, que não é um país tão frio quanto os outros, né, mas faz muito frio. E uma das coisas engraçadas era usar o banheiro, era a mesma coisa de você estar sentado numa pedra de gelo. E eu me lembro que tinha uma galera que falava, cara, eu só uso o banheiro hoje na faculdade, porque os vasos da faculdade eram aquecidos. Eu não sei se vocês passaram por isso. Eu achava interessante também que o pessoal trocava de roupa lá no banheiro do hospital, todo mundo ficava nu. E eu me escondendo ali atrás. E o banheiro era masculino e feminino. Aqui a gente no Brasil é separado, né? Hoje eu estava conversando, acho que foi hoje eu estava conversando alguma coisa na agência e eu falava justamente isso. Eles têm uma relação com a nudez diferente da nossa. A gente... E aí, conversando com algumas pessoas de lá, eu pude perceber, por exemplo, a nossa nudez ela é sexualizada. Exatamente. Assim, o nosso nu ele está muito ligado a sexo. Na verdade, a coisa física mesmo, de opa, tem alguém nu ali. Eles trocavam uma coisa que me espantava, eles trocavam de roupa com muita naturalidade na praia, aquela galera descia assim de paletó de terno, aí pegava a mala, botava assim do lado no chão, descia pra areia, tirava a roupa, ficava nu e colocava uma sunga e sentava na areia da praia. Não ia pra canto nenhum, eu falava, isso aqui é uma loucura. Então você ia, por exemplo, eu me acostumar, todas as mulheres fazendo topless, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui até descer e você falar assim, não, é normal, é natural. E para eles é muito natural. Para eles, o nu Eu me lembro que alguém me falou, ele comentou comigo que o nu para eles é o estado natural do ser humano. Assim, estado natural. Boa noite, Léo. É o estado natural do ser humano. Tá vestido é que é indiferença, né? Aí, ó, Facinho tava falando aqui que ele ficava apavorado com as crianças peladas na praia. Mas com as crianças não me incomodava, não, Facinho. O que me incomodava mesmo era aquele rebanho de mulher nua e andando assim, para um lado e para o outro. Incomodava, né, Daniel? Nossa, eu ficava sem graça, sabe por quê? Porque eles olham você no olho. Eles olham, tipo assim, não é de encarar, não é de fazer nada, tipo assim, não é uma naturalidade do mundo. Essa era uma das coisas que eu achava estranho. Mas a gente não conseguia, né? Ninguém conseguiu fazer nudismo. Ninguém. Eu não fiz, não. Uma das conseguiu, mas não posso dizer quem foi. Não fale, não vamos comprometer os próximos convidados. Né? Teve uma pessoa que fez nudismo em Ibiza. Nossa senhora. Ai, Deus, deixa eu te perguntar outra coisa. Eu vi uma cena da Juma essa semana, o Juventino uma vez entrou no Rio com ela. Aí eu lembrei lá em Ibiza, o pessoal entrava no mar, todo mundo nu, e ficava com medo de alguém não se encostar. Meu Deus, o que esse pessoal tá fazendo aqui? É estranho. Assim, tá falando outra coisa, eu me lembro do episódio com o Diogo. A gente foi numa daquelas praias, não sei se era Garrafas, era um pouco mais afastada, assim. A Karina tá falando, fala a verdade, Daniel. Fala, não diz não, fiz isso aqui no Brasil. Lá eu não fiz, não ficava à vontade, não, Karina. Não, eu fiz aqui. Eu ser padre, naquela época, tava aí, Ana sabia. Ana sabe da história. Defender. Tinha todo outro contexto nessa época, nem era essa coisa toda. Mas eu me lembro de um episódio, assim, comentou aqui, de algo que aconteceu lá, que as crianças e as pessoas, na verdade, se elas tivessem vontade de fazer qualquer necessidade física, inclusive o número 2, eles faziam na frente de todo mundo, né? Era um negócio, assim, bem estranho na praia. Graças a Deus eu não cheguei a ver essa cena, não. Eu vi, Facinho também falou que viu aí, era um negócio bem
pra gente, assim, eu acho um negócio bem estranho. Bem estranho mesmo. Verdade. Ana, você teve vontade de vir embora em algum momento de lá? Ou teve vontade de, não, vou viver aqui o resto da vida agora em Barcelona? Eu tive, principalmente antes de conhecer as meninas, as baianas. Quando eu convivia só com o pessoal da faculdade, eu ia me confessar com o padre e dizia, padre, eu não tenho amigos. É aquela música, né? É impossível ser feliz sozinho. Aí É. depois que todo mundo se encontrou, pronto, assim, que eu comecei a realizar esses estágios, aí tudo começou a fazer sentido para mim, já estava mais desenvolvida. E aí quando eu conheci essa pessoa lá, que eu namorei, né? O Jorge, não sei se vocês lembram dele. Lembro. Lembro que você teve um rolo lá mesmo, um negócio bem sério. Foi, aí ele ia me levar, a mãe dele. E aí, tipo assim, eu me encantei, né? Então eu pensei em ficar lá, mas a gente também não podia ficar lá, né? Não podia. E aí, hoje, não pelo Jorge, mas seria um lugar que eu moraria tranquilamente, porque qualidade de vida. Tem muito meu perfil, assim, a arte mora ali em todo canto, no metrô, a qualidade, assim, de artistas. Impressionante, as pessoas nascem artistas, né? Natureza, praia, então eu acho que é uma cidade maravilhosa, não é o Rio de Janeiro, meu Deus me perdoe. Mas Eu me lembro, eu me lembro, sabe de que lá? Assim, a gente aprende arte no Brasil vendo em livro, né? Eu me lembro é, que eu fui em Figueiras, que era a cidade de Salvador dali, e aí quando eu cheguei para ver o museu, aí parou um ônibus da escola, assim, desceu aquela meninada para ir ver um Dali de perto. Coisa que a gente só vai ver se a gente, de fato. Tudo bem que Salvador Dali é dali, mas a relação deles com a arte, com tudo isso que você está falando, é de outro nível, né? forte demais. Mas ainda tenho minha arte aqui, tá? Meus Ó, violãozinhos. daqui a pouco você vai dar uma palhinha pra gente, viu? Eu, você que é. Aqui é só o divertimento. Ana, como é que foi? Assim, você comentou no começo sobre sala de aula, né? Quais foram as maiores dificuldades que você teve em sala de aula? Porque tinha coisa que eu nem entendia. Eu pegava aula com alguns, e assim, a frieza deles, acho que quando chega um gringo, chega alguém novo, a gente quer carregar para casa aqui, mostrar para todo mundo, mostrar nossa cultura, o que que a gente come, a gente leva para casa, dorme aí. O brasileiro ele tem isso. Qual foi a sua maior dificuldade na sala de aula mesmo? Foi quando eu quis fazer pesquisa e os professores disseram que não, na graduação ninguém faz pesquisa não. E aqui no Brasil a gente já fazia, né? Principalmente na minha área, enfermagem. Mas aí eu encontrei uma professora de uma área que não era minha, que me acolheu. E ela é uma pessoa que até hoje conversa comigo. Esperança Balesteiros, o nome dela. Foi fantástica. Levou uma pessoa para me ensinar estatística. Foi ela que conseguiu um estágio para mim, para eu fazer essa permuta em vários cantos, né? Mais uma vez, eles passaram uma atividade que a gente tinha que conversar com um idoso e fazer uma entrevista. Eu disse, com quem que eu vou conversar? Aí eu tinha essas dificuldades. Eu cheguei no metrô, vi uma idosa assim, bonita, toda tatuada. Lembro. E aí eu cheguei lá e falei, eu sou estudante de enfermagem, eu tenho uma atividade para fazer, mas eu não tenho ninguém da minha família aqui. Eu posso me entrevistar? Ela, pode, vai lá para casa almoçar. Desse jeito. Poxa, E fui, conheci a história dela, e ela fazia colagem. E ela tinha uma história lá que ela namorava como casado. eita Deus. E tinha uma filha adotiva que ela nunca tinha visto, que ela adotou no Paquistão. Tipo, uma pessoa super interessante, diferente, assim, sabe? Nossa. Tinha 13 tatuagens, fazia reiki, fez reiki no meu pé que estava quebrado. Eu fiquei, assim, abismada. Coisas que só acho que a energia, assim, o universo faz acontecer. Então, sempre tinha uma dificuldade, mas depois aparecia. A dificuldade realmente é que eles aceitem a gente, entendam que a gente tem algum potencial, sabe? Na cabeça deles isso é muito eles, né? Então, Uhum. no fim das contas eu consegui fazer tudo, até participar de congresso e apresentar trabalho. Quando você fala isso, eu me lembro da fala de, não sei se você vai lembrar, de Carolina Urgateste. Ela até mora lá, na verdade, tá pela Europa até hoje, assim, casou e voltou para lá, né? E Carola falou uma coisa que me marcou muito. Ela falou assim, Adriano, não sei se você percebeu durante os estudos e pesquisa aqui, mas boa parte dos professores, inclusive os europeus, eles vão nos encaminhar para áreas técnicas. Eles não querem que a gente faça doutorado, eles não querem que a gente faça mestrado, eles querem que nós sejamos abaixo deles.
E com o tempo eu comecei a perceber isso em algumas outras áreas, né? Que eles queriam, tipo assim, mão de obra para trabalho. Eles não queriam que você fosse pensador. Uhum. Pensador, na verdade, eram eles. E agora era uma coisa muito diferente da sala de aula, porque na sala de aula os professores incentivavam o estudo e a pesquisa. Pelo menos na Pompeu Fabra, né? Assim, era muito claro o Eu acho direcionamento que deles. não, assim, pelo que eu entendi lá na Universidade de Barcelona, os alunos só pesquisam, na minha área, só pesquisavam depois de se formar. Né, eu acho que talvez pela condição que eu fui. Eu me lembro que quando eu fui, houve uma confusão com a minha ida, porque eu não fui como estudante de graduação. Eu já tinha feito, acho que 90, quase 90% da graduação aqui no Brasil. E Ah, quando eu fui, até eu descobri o que era, na verdade, como é que eu cheguei lá, porque quando eu fui, eu até contei isso na live com o Facim, eu tinha sala, tipo assim, eu tinha cartão para entrar e sair da universidade, podia entrar e sair, tinha sala de professor, e aí quando eu fui me dar conta, uma professora me chamou e falou que na condição que eu estava lá era de pesquisador, de professor, doutor convidado, assim, não existia essa figura que você está falando do pesquisador aluno. Então, assim, a única chance da universidade me receber era se eu fosse recebido como se eu fosse um doutor. E aí, depois de, sei lá, uns 3 ou 4 meses que eu fui me dar conta de que aquilo tudo que eu tinha, os estudantes não tinham. sim, E aí, tanto que até o lugar de sentar nos refeitórios, assim, no lugar de almoçar lá, tinha um separado. lugar que era reservado, era diferente, né? Tinha os cantos dos professores, o lugar dos alunos. E aí tinha uns alunos que pegavam matéria comigo, na verdade eu que pegava matéria com eles. Eles perguntavam por que eu sentava daquele lado. Porque um dia eu fui sentar e sentei do lado de um aluno, a professora me repreendeu, tipo assim, me chamou, tipo assim, não sentei não. Aí eu sentei do lado dela e dali eu fiquei. Na verdade, tinha sempre um reservado. Aí depois que eu fui me dar conta que era um reservado para Para professores. professores. Mas para mim foi muito diferente. Assim, essa ida, tanto que a Facinha acho que até chegou aí um dia na faculdade e falou: Cara, eu não entendi como é que você está aqui. Aí ele foi até almoçou com a gente. Que era Para os outra condição, meninos, né, mas a área deles, a área de fascínio, do Cílio, essa parte mais tecnologia, química, era algo mais fácil para pesquisa, era. né? Eles transitavam bem nas faculdades também com isso, né? E a gente não, já foi uma luta mais árdua. Na verdade, eu comecei a pesquisar quando chegou uma aluna da USP lá, que é a Carol, pequenininha. Lembra dela? Que ela era da Igreja Adventista, e aí a história da Carol é fantástica. Ela chegou lá e não conseguiu receber o dinheiro, enfim, da bolsa, e ficou na casa de algumas pessoas da igreja. E lá nessa casa ela conheceu a pessoa com que ela casou. Cara, não sabia dessa história. Uhum. Mas ela recebeu a grana depois, não? Recebeu depois. A pessoa é Nossa, brasileiro que morava lá, entendeu? Da igreja adventista também. E aí ela voltou para o que Brasil, legal. concluiu, hoje eles moram lá. Que legal, não sabia. Não sabia dessa história, não. Olha que Fantástico, né? negócio. Tem a história dessa Barcelona, viu? Tem. Deixa eu te perguntar outra coisa. Como é que foi? Assim, nós fizemos um vídeo, vocês estavam quase voltando, gente. Gravou um vídeo de agradecimento. E aí as pessoas que estão participando dessa live, as outras que vão vir também, são justamente os brasileiros que gravaram com a gente aquele agradecimento em dezembro. Como é que foi para você passar assim, um Natal e um Ano Novo fora de casa? Que a ideia era justamente a gente poder falar com o Brasil. Como é que foi gravar para você aquele vídeo há 10 anos atrás? Meu Natal foram vocês, né? A minha família era vocês. Então, mas é muito diferente, principalmente porque as festividades são comemoradas de modo diferente, né? Mas Muito eu a diferente. gente se reuniu, fez um jantar, fez orações. Eu lembro, assim, mais ou menos que alguns grupos, né, se reuniram e fizeram esses Uhum. momentos. Eu passei com as meninas, né, com as baianas. Ilhéus e Itabuna sempre em minha vida, né? Em Vitória da Conquista, de Salvador. Então a gente fez peru, Ana Luísa fez peru, tal. Foi bem legal e fizemos orações, meditamos o Coríntios 13, 1 Coríntios 13, que eu tenho uma tatuagem hoje. E, Olha. e foi assim, muito forte, assim, tudo que a gente viveu, sabe? Eu que era a pessoa que não era da Bahia, era meio que a intrometida ali. Fui muito bem acolhida por elas, tinha até uma escova de dente lá na casa delas. Até hoje, meu Deus, sou apaixonada por elas. E os forró, Ana Lívia? Você não falou nada dos forró até agora. A gente ia para uns forrós que tinha, porque brasileiro não acha o que fazer, procurou uma festa de brasileiro no exterior, né? A gente procurava coxinha, café, cuscuz. Tinha uma festa em comemoração ao Brasil, as pessoas do Brasil que Dia do estavam lá. Brasil.
E a Na gente verdade, é como se fosse um Brazilian Day, só que em Barcelona, né? E assim, isso, tinha Brasil. tudo do Brasil. Tinha tudo do Brasil, na verdade, naquela festa. Eu me lembro que tinha muito tempo que eu tinha comido. Era aipim com carne do sol. Eu me lembro que tinha. Tinha, por exemplo, caldo de pinto. Era um negócio que, assim, eu não sei de onde é que eles arrumaram aquilo, mas tinha tudo. Tinha até pitu. Eu me lembro que tinha pitu. Tinha umas cachaças bem brasileiras. A gente foi um show da Luciana Mello também, com o Ah, Jairzinho. esse eu não fui, mas eu lembro que teve. Às vezes tinha, mas eu gostava dos eventos de lá. O Dia dos Namorados era a coisa mais linda, tudo de flores, coração, que é outro santo, né? Aqui a gente tem o Santo Antônio e lá é o São Jordi. E a gente comemorava o Dia dos Namorados lá, toda aquela coisa. Era bem bacana, assim, vivi momentos assim, nem parece que foi só um ano, sabe? E aí, com a história da câmera, comprei uma câmera fotográfica e você e Diogo me ensinaram a mexer na câmera. E eu me apaixonei por fotografia, tenho muita fotografia daquela época. Realmente Nossa. eternizou, assim, tudo que a gente viveu. As meninas também, a gente se fotografava. Eu me lembro muito que a gente aproveitava muito os parques também de Barcelona, né? Eu me lembro que teve o verão, assim, no verão e no outono a gente saía muito, assim, de galera, né? Tinha ali aquela parte da. Eu me esqueci o nome da praça, na verdade, que a gente ia. Que tem até umas fotos, nossa, de vez em quando aparece aqui, O lembrança arco do que, Facebook. esse aqui é em frente ao Arco do Triunfo. Em frente à estação do Arco do Triunfo. E aí era uma praça, um parque assim muito bacana, muito bonito. E tem muita foto nossa, a gente ia para lá, passava horas, na verdade, tocando violão, bebendo, comendo. E aí era muito, 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 muito bacana. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. 10 anos depois, olha como é que eu tô. Já sou pai hoje, ó. Cadê? Coisa linda. Não dormiu ainda. Benício já tem 5 anos. Minha esposa Karina até brincou aqui em cima. Ela apareceu contando. Falou: conta a verdade, Daniel. Já sou casado também. Hoje tem, sou publicitário, né? Eu quero ter mais um irmão. Aí, Eu ó. quero ter um irmão. Que ainda quer ter mais um irmão ainda. E Eu só tenho um, só que eu quero ter um quer ter um montão. montão. Pronto. Olha, você não leva. Abaixa a cabeça para não levar. Aí. Deixa eu voltar aqui agora para terminar. Você já fez sua participação, viu? Outra coisa, Ana, que eu queria perguntar aqui, cadê? Também casei, né? Assim, não. Ah, é mesmo, você casou também, né? Cara, como diz o Benício, você já é mãe? Não, só de planta. E E dos como é que é mãe de eu acho que eu planta? sou mãe dos alunos, que até as raivas, os amores, eu passo tudo isso com eles. E aí, Eita, sou uma pessoa também que gosta muito de arte, então a gente se entende bastante, se conhece bem disso tudo que eu já vivi, né? É jornalista, então a gente divide muita coisa boa, assim. que coisa bacana. O Henrique é um mapa ambulante. Ele está dizendo aqui uma enciclopédia, na verdade, é do Parque da Cidadela. É, né? Assim. Parque da Cidadela, isso é verdade. Ana, como é que foi voltar para o Brasil? Hoje você já é doutora, né? Como é que foi essa volta para o Brasil? Na verdade, viver o que é a nossa realidade de fato, né? Que é muito diferente do que a gente viveu lá. A gente viveu um ano só. Eu brinco que quem foi no Ciência Sem Fronteiras fez um intensivo de vida, né? Para mim, eu vivi uns 10 anos em um, de verdade. Para você, como é que foi? É, tem até uma aluna minha, a Juliana, é uma mãe, tá vendo? Isso aí aqui tão, ó, não tá presente. Pô, é uma mãe, tá vendo? É, na verdade, voltei, atrasei um ano no curso. No fundo, eu achei bom, porque eu não me sentia preparada, né? E aí foi um ano que eu estagiei no hospital, que eu trabalhei em seguida. E nesse mesmo ano, a minha mãe teve câncer. E ela quase morreu. Eita, Então, realmente, eu tive nossa. que voltar. E então foi um ano bem turbulento, o ano da minha formatura. E quando eu formei, eu já passei na seleção de mestrado. Eu já estava fazendo pós em UTI, passei na seleção de mestrado e fui chamada para trabalhar lá no hospital que eu estagiei. Trabalhei já em UTI. Passei 3 anos lá, depois fui trabalhar em Floriano, que é uma outra cidade do interior, assim, para ser professor, né, por conta do mestrado. De lá eu fiz doutorado, terminei o doutorado, voltei para assistência. Era muito difícil, assim, mesmo com doutorado. Algumas, as pessoas têm uma noção, assim, de como se a gente tivesse chegado bem rápido, né, nas coisas. É, Na verdade, para mim foi tudo muito lento.
E aí depois fui trabalhar em hospitais. Eu sempre vi assim, na minha profissão um potencial muito grande. E depois que eu passei por Barcelona, eu tive certeza, sabe? Então hoje os meus alunos conhecem a minha visão da enfermagem e tem muito a ver com essa experiência que eu tive lá. Hoje eu não tenho medo assim, mais de nada. Todo lugar que eu vou, fiz concurso para vários locais do Brasil, né? Faço amigos, chamo o pessoal para palestrar aqui. E assim, eu não acho que nada mais é impossível para mim, depois daquela experiência, que tudo eu passaria, sabe? Essa é a sensação que eu tenho. Aí hoje estou Não. trabalhando como professora, estou muito realizada na minha profissão, é o que eu gosto de fazer, realmente é isso. E estou no conselho de enfermagem, que é representando os meus colegas, né? Então, agora há pouco eu estava numa abertura de uma semana de enfermagem, que foi semana passada, o dia do enfermeiro, dia 12. E a pessoa que começou a nossa profissão, ela começou numa guerra, cuidando de pessoas, né? E a gente viveu agora o Covid, foi uma época de guerra. E foi uma época também interessante para a nossa profissão, porque trouxe uma nova visibilidade e depois disso a gente conseguiu aprovação de piso salarial e de carga horária. Então, assim, as pessoas agora entendem realmente o que a gente faz. Todo mundo tinha aquela noção de o enfermeiro olhar o ajudante do médico. Agora as pessoas sabem o que o enfermeiro faz dentro de um local, de um hospital, de qualquer local. E que, assim, sem a nossa profissão não existe. E em Barcelona era muito isso também, sabe? Mas foi uma caminhada, assim, bem difícil, assim. Bem guiada, assim, por Deus e muito estudo, muito gasto para construir currículo Lattes, né? Para dar certo. Mas sempre a gente tem que buscar ser feliz no percurso. Eu acho É. que fui feliz nesse percurso. Só ganhei um Ah, segundo ali. Faz parte. mas você é crossfiteira também, né? Tá lá no release. Já ajuda. Como é que tá a sua mãe hoje, Ana? Ah, ela tá ótima. Meus pais estão super bem. Minha mãe, depois do câncer, também teve uma nova visão da vida. Hoje ela vive muito bem. E estamos todos bem, assim, minha irmã também. A gente está muito bem, muito unido. Eu não estou mais morando com eles, né? E estou super feliz também, graças a Deus. Ah, isso é muito bom de ouvir, assim, 10 anos depois, eu me lembro, assim, eu me lembro de coisas que a gente conversava e, assim, quem sabe, né, quem me conhece sabe que eu converso pra caramba, então se me deixar falar, ou se for pra ouvir, eu vou ouvir muito também. Eu me lembro até Era de um o momento que você guru, fala, o guru de todo mundo. como é que é? Você era o guru da gente. Eu conseguia ouvir, assim, ficava tentando entender, tentando ajudar as pessoas, na verdade, porque é muito ruim estar longe de casa sem ninguém, né? E ali, uma das coisas que eu achava mais bacana do Ciência Sem Fronteiras era justamente a gente ter o Brasil todo as estações de casa. Assim, se É, eu pegasse, eu ia estar no Piauí, se eu pegasse para outra direção, eu ia estar em Minas, eu ia estar com Facim, que era do Sul. Assim, era muito Brasil para pouco espaço. Tanto que o mote daquele videozinho que a gente gravou há 10 anos atrás era onde tem um brasileiro, ali existe um Brasil, né? E era de fato isso mesmo. E eu me era lembro que entre umas tipo o conversas que você Big até falou. Brother pegando cada pessoa de um estado, assim. A gente Era viveu isso. praticamente um Big Brother, né? As casas que eu me lembro assim, e era uma coisa para eles acho que diferente também de se acostumar com a gente, porque eu me lembro que não sei se aconteceu muito em sua casa, mas a gente recebia muita gente do Brasil que estava pela Europa. E a gente também ia para alguns lugares, viajava, então assim, o Ciências Sem Fronteiras virou quase que um kitesurf de brasileiro pelo mundo Foi. ali. Então, a galera que vinha era muito bom. E aí eu me lembro que assim, teve um episódio desse para mim que ficou marcado que você até falou. Eu me lembro que a gente conversou na Praça Catalunha, que um dia que você falou, não, para que um outro ciclo comece, um outro tem que fechar, a gente tem que Foi aprender. você que disse isso. Eu só Pois é. passei. Você se Você lembra disse. desse episódio, né? E eu sem querer fechar o ciclo Barcelona, né? Essa é uma das coisas que eu sempre pergunto, assim, como é que foi voltar? Porque viver lá era muito bom. Era uma coisa que a gente não conhecia. Então, assim, conhecer essa outra realidade, voltar para a realidade que a gente já conhecia. Eu Ah, conheci pessoas e conversei com pessoas que não queriam nem saber do Brasil mais, não queria voltar para o ai, Brasil mais. o Brasil é as pessoas, né? As pessoas são o nosso afeto, as pessoas se abraçam, se olham, riem.
Então, eu não sei se eu conseguiria morar lá assim eternamente por conta disso, mas aqui tem isso. A gente se dá, eu sou muito assim do afeto, do toque. E lá, nem com esse meu namorado de lá, era assim, uma coisa burocrática para pegar na mão dele. Então, eu acho que e essa parte Barcelona nunca vai ter. Agora, qualidade de vida, foi a vida que eu pedi a Deus. Eu duvido se eu Cara, ia estar muito aqui bom. como eu estava domingo estudando, escutando uma música indesejada, assim, do lado da minha casa com uma letra péssima, sabe? Isso aí não aconteceu lá, não. Quer dizer, aconteceu porque tinha um cílio, né? Tinha um brasileiro na escola para esticar ela. Ainda vai ser entrevistado aqui também. Ó, que Cílio vai contar a versão dele, viu? Cuidado, que você Olha, proibir ele de sair, proibir de levar umas ticas para casa. Cílio vai contar essas coisas aqui. pergunta para ele se ele gostava de vir para casa, viu? Vou perguntar também. Eu vou assistir a dele. Ah, a maior dificuldade com o Cílio foi o horário. Cílio, engraçado, lá ele dormia cedo e aqui ele continuou com o mesmo costume de dormir cedo. Eu falei, ó, lá vai ser 9h30 da noite. Ele, moço, 9h30 da noite eu já tô dormindo. Eu não duvido, não, que ele é do interior, ele tem essas manias dele. Mas é Ana, isso. o que que mudou em sua vida? Você já contou um pouco disso, já falou agora, mas eu vou te perguntar de novo se existe algum momento assim que foi crucial que mudou em sua vida pós-Barcelona. Se você vai falar assim, ó, minha vida de lá para cá mudou isso. Você já falou com relação a respeito ao trabalho, né? Com relação à família. Mas o que que mais te marcou assim pós-Barcelona? Acho que eu descobri que eu poderia viver na minha companhia sem ser dependente de ninguém. Eu acho que foi isso, assim, a coisa de saber que você está buscando o seu lugar no mundo, que o lugar é aquele realmente, que você investe, que você está investindo na coisa certa, sabe? De, de que o mundo é bom apesar dos pesares. Tem pessoas que pensam com honestidade e querem o bem da humanidade, né? E tudo aquilo que eu vi lá, eu queria aqui no Brasil. Tipo, eu volto na minha profissão porque realmente lá eu até viajei pouco, eu emergi muito no que era, né? Então, eu queria que tivesse tudo que acontece lá no sistema de saúde lá aqui, para que as pessoas vivessem bem, sabe? E os idosos vivessem bem, como eles vivem lá. E a gente não precisasse passar a tarde no shopping, porque não tem muito entretenimento, não tem muito parque. Então, eu fico pensando nisso. Eu acho que uma das grandes intenções daquele momento no governo brasileiro, na verdade, quem estava à frente, não a questão presidencial, né, mas quem estava nos bastidores, acho que era desse gostinho de uma outra forma de viver, né? Mostrar para a gente que era possível ter uma outra forma de vida, com qualidade de vida, com uma série de pontos que a gente nunca viveu. E, assim, esses 100 mil brasileiros que foram e que voltaram de fato, eu me lembro que em 2012, talvez você se lembre, 2012 para 2013 começou a acontecer uma pequena revolução no Brasil. Não é por conta dos 20 centavos, não é isso, não é aquilo. E aquilo morreu. Depois a gente entra nessa história do Brasil que vem de impeachment, depois vem de um outro governo, depois vem desse governo que, assim, boa Governo. parte das pessoas tem alguma limitação, é contra, na verdade, né? Tudo que aconteceu na saúde para a gente. Agora, todas essas diferenças, na verdade, que teve, eu acho que boa parte de nós que vemos, isso que você falou assim, a saúde de lá é um exemplo. Eu É, brinco, e eu posso dizer aqui, por exemplo, em Vitória da Conquista, nessa época de pandemia, para mim, assim, foi um show, e eu até comentei com minha esposa um dia que a gente foi atendido. A gente estava com suspeita de Covid, e a gente foi para um posto, na verdade, ser atendido num posto específico de Covid. Então lá você fazia o exame, você fazia o teste, passava por um médico e ainda recebia medicamento. Falei, isso aqui tá a cara da Europa. Funcionando desse jeito, só faltou perguntar: tem transporte para casa? Senão eu pagava o táxi para você voltar, né? E, de fato, lá o sistema de saúde, principalmente, eu brincava antes, falou, eu quero envelhecer na Europa, porque o idoso ele é muito respeitado. Não que aqui no Brasil não seja, é, mas você vai ter um atendimento muito, muito diferente do que a gente vê por aqui, né? é verdade, Daniel. A gente tem toda essa contextualização política, assim, até esse quesito corrupção, né? Lá a gente, pelo menos, era mais escondido, assim. A gente via uma satisfação maior da população com o governo. A Marta tá aí, manda o Marcos. Marta Milani, cadê o Marcos? Aí, responde pra gente, Marcos ainda está em Barcelona, já voltou, tá por onde? E aí a gente vive assim uma crise política hoje, uma crise financeira, como você disse, a
a questão do nosso poder de compra no Brasil, o país que mais paga Muito imposto, ruim. né, do mundo. Então, muitas questões, assim, e observar na época da pandemia, a gente que estava assim um pouco, por mais que muita coisa funcionou aqui, né? Todo mundo era para ter se vacinado antes, então o vírus não tinha ficado tão resistente. Tem muitas questões assim que a gente realmente sofre. A gente perdeu muita gente, sabe? Muita gente. E muita gente por conta de discurso político, sabe? E parece assim que a vida ficou abaixo dos interesses políticos das pessoas. Então foi muito duro ver isso acontecer. Eu acho que, assim, a minha opinião sobre esse momento político nosso é que nós estamos vivendo uma crise de identidade há, sei lá, 3 décadas. Quem é o brasileiro hoje, na verdade, né? Quem somos nós? E aí a gente está esperando há muito tempo um salvador da pátria, alguém que vai resolver nossos problemas, sendo que quem resolve nosso problema é a gente. Então, assim, quem a gente coloca lá, no final das contas, é aquilo que a gente escolheu. Mas eu até brinco de vez em quando, falo assim, isso é uma mania de igreja católica que catequizou a gente esperando um salvador da pátria. E não tem, sabe? A gente tem que colocar essa mão na massa, não é o discurso político, não é um partido que vai mudar um país. Quem vai mudar o país sou eu, é você que voltou, são pessoas que têm consciência, que querem uma coisa diferente, que vai fazer diferente, na verdade, né? Então não é só a política. Assim, eu, também nessa pandemia teve muita coisa ruim, mas eu também vi muito brasileiro solidário. Muita gente que contribuía com o outro, que ia, gente que não tinha mais nem filho, nem nada, tinha uma assistência, nem que fosse de vizinhos, de outras pessoas. Então, nós vivemos algumas coisas onde é que esse calor brasileiro, ele fez a diferença, né? Não existe, exatamente. A coisa do brasileiro não existe em outro local do mundo. E eu acho que não sei, assim, eu rodei um pouquinho por lá, tive a chance de dar uma viajada, mas assim, igual nós, acho que não. Com esse calor humano, esse cuidado, essa atenção, eu acho que só aqui. Ana, o que você faria de diferente do que você fez lá ou aqui? Eu acho que eu não faria muita coisa diferente, não, sabe? Em relação ao intercâmbio, eu aproveitei muito. Eu queria ter viajado mais, mas eu me matriculei em tanta disciplina que eu não dei conta, não. Eu acho Não dava para viajar esse tanto, né? Eu queria ter viajado mais. Só que foi muito especial tudo que eu vivi. Eu acho que eu deveria ter registrado tudo à mão. Todas as vezes que eu fui num lugar diferente, tal, eu registrei na memória, né? E alguns trabalhos, mas eu queria ter ido a mais congressos nos temas que eu gosto. Queria ter vivido mais coisas. Ido no show do Coldplay que teve lá, mas era super caro. Queria ter ido. Esse eu nem tive a chance de ir. Eu acho que foi antes de eu chegar lá, na verdade, esse show. Eu cheguei, acho que final de maio. Eu fui muito feliz lá também, mas a minha igreja aqui também, a igreja católica que tem uma alegria, uma acolhida totalmente mais nossa. E eu também senti muito essa distância lá. Então, acho que o meu lugar é aqui, mas quem sabe, né? Dando umas voltinhas por aí. A gente vai lá pelo menos passear, né? Não tem problema, não. O que você falaria para Ana Lívia, que está pegando um voo lá no Piauí agora para ir para Barcelona? O que você diria para ela? Para ela ser mais maliciosa. Ela era muito assim, a poliana moça, sabe? Sonhadora, acreditava em todo mundo, chorava por tudo. Então, engrossa essa casca, menina. Eu acho que eu falaria isso, assim. Ana, obrigado. Deus B.O. Resolve teus pepinos, né? Ana, eu quero te agradecer. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por esse bate-papo. Assim, para quem não sabe e quem vai assistir depois, Ana Lívia, ela é madrinha de meu casamento. É uma pessoa tão especial para mim nessa história de Barcelona que eu fiz questão que fizesse parte de minha vida no Brasil também, né? Então, Ana, ela é minha madrinha de casamento. Assim como o Douglas também. Porque deu certo esse casamento aí, viu? Mas, dos casamentos mais lindos que eu já fui. Nossa Senhora. E assim, foi um momento muito... na verdade, em minha memória, um momento muito especial. E também com vocês, por ter aceitado, né? Porque também se desmandar lá do Piauí para vir para cá, ser madrinha de casamento, é sair correndo no outro dia, né? Para poder pegar um voo, para voltar para lá. Te agradeço muito. Acredito que você foi um presente de Deus ali em Barcelona para minha vida. Isso gosta de aparecer igual o pai.
Com E você aí também. Eu acho que com você eu conseguia falar de Deus ali em Barcelona. A gente falava muito de Deus. falava, a gente conversava muito. Nossa, era fantástico. E aqui eu sentia falta disso lá, né? Eu que agradeço sempre sua amizade, sua presença na minha vida, assim. Nunca vai ser menos do que maravilhoso, sabe? E Que essa bom, que bom. coisinha aí também. Olha que figura. Ana, brigadão. Gente, teria, na verdade, um outro bate-papo amanhã, que seria com o Douglas, mas Douglas ele está vivendo uma outra fase no trabalho, na verdade ele fez um outro concurso, acho que de cadete agora, então a agenda dele está bem, bem turbulenta e Douglas vai casar mês que vem também, né? Então, assim, ele vai ter ensaio do casamento, ele vai ter alguma coisa da escola de cadetes, e eu estou aguardando, na verdade, de Douglas que a gente vai no casamento. E aí eu estou aguardando assim um tempinho na agenda de Douglas. Eu acredito que o que seria amanhã vai ficar para a semana que vem. Mas eu vou anunciar aqui com antecedência, assim como eu também anunciei o Diana, que a gente já estava com a data, né? Não deu certo na segunda-feira. E Ana, obrigado por sua disponibilidade, por voltar aqui. Eu sei que você tem seus trabalhos, você tem seus afazeres, você tem suas correrias por aí. Obrigado mesmo, de coração, viu? Espero te ver em breve. Espero ver você em breve. E as coisas estão melhorando e a Covid passando. Aí nós vamos aí. Eu já sei como é que dá pra vocês ver. Alguém marca pai na casa de um, na casa de outro. Pronto, nós vamos lá no Piauí, então, Eu né? vou vovó, viu, neném? Eu Como vou é de que é? novo, me aguarde. Venha, mas venha mesmo, venha mesmo. Hã? Ó, você tem que vir aqui numa época também de festa, assim, igual o Festival de Inverno, já que você gosta de música boa. Aqui Ah, tem uma festa, eu vou até te mandar o link pra você ver aí. mande. Vai ter agora em agosto também. Mande que eu A digo. gente não tá morando na mesma casa, agora é uma casa nova. É uma casa nova Que agora. é. Ana, brigadão, viu? Um beijo, boa Beijo. noite, tudo de Tchau. bom. Tchau. Dá tchau. Tchau.